Muito bem, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física no tópico termologia. E a nossa aula de hoje, transmissão de calor, aula de número 2. E hoje vamos ver convecção e radiação. Então vamos agora para a nossa aula. Então vamos iniciar com tipos de transmissão de calor. Para que ocorra essa transmissão, é necessário que exista diferença de temperatura entre corpos. E vamos lembrar os tipos de transmissão. Na nossa aula de número 1, nós falamos sobre condução, que ocorre de molécula para molécula, transmissão da energia. Tudo bem? E a nossa segunda e terceira transmissão será nesta aula, convecção e irradiação. Lembrando que a convecção ocorre entre fluidos e a irradiação através de ondas eletromagnéticas. Então, vamos iniciar agora com convecção. Nosso segundo processo de transmissão de calor é a convecção, também conhecida como correntes de convecção. Professor, como ocorre essa corrente de convecção? Ocorre na vertical. Então, vamos logo destacar que a direção dessa transmissão é na vertical. E como é que funciona, pessoal? A energia térmica ela vai ser transmitida através do deslocamento da matéria. Então, diferentemente da condução, que era apenas entre moléculas a transmissão, agora a matéria vai se deslocar. Ah, professor, e vamos ressaltar que ocorre exclusivamente com fluidos, que são líquidos, gases e vapores, tá bom? Jamais nos sólidos. Vamos ver agora o porquê que isso ocorre. Em decorrência, pessoal, da diferença de densidade, ocorre essa transmissão por convecção. Vamos aqui destacar, então esse exemplo nós temos um líquido. Então a parte inferior está sendo aquecida inicialmente. Então, o que acontece? A porção quente ela é menos densa. Então, o que vai ocorrer? Ela vai subir, a porção vai empurrar a parte que está lá em cima, que está fria, que é mais densa. Então, a porção mais densa vem e aquece. Então, fica esse ciclo, pessoal, na vertical, até que chega um momento que todo líquido está aquecido. Professor, mas não ocorre também aqui a condução, molécula para molécula? Pessoal, até está ocorrendo, mas é mais rápido através do deslocamento da matéria do que através da condução de molécula para molécula, tá bom? Então, vale lembrar que essa transmissão é em decorrência da diferença de densidade. Vamos agora destacar essa parte importante. Vamos agora colocar a diferença entre corrente de convecção e corrente de advecção. Ah, professor, então de uma forma resumida, as correntes de convecção são transferência de calor através do movimento na vertical. Lembrando que elas são originadas devido a diferenças de densidades entre o material quente e o material frio, tudo bem? Agora, as correntes de advecção, elas ocorrem, essa transferência de calor, no movimento na horizontal. Ah, professor, e não é devido à diferença de densidades, e sim de forças externas. Pessoal, como exemplo, vento, brisas. Então, está aí a diferença entre correntes de convecção e correntes de advecção. Ambas têm transferência de calor. Agora, uma observação importante, que a única transferência de energia com o transporte de matéria são as correntes de convecção e a advecção. Vamos agora para os exemplos. Nós temos aqui a primeira imagem de um ar-condicionado. Ah, professor, por que o ar-condicionado deve ser colocado no alto? Por que não seria viável colocar ar-condicionado embaixo? Vamos entender, então, através da corrente de convecção. Então, lembrando que o ar frio é mais denso, então ele desce e empurra a porção do ar quente para cima. Então, esse ar quente ele resfria novamente e desce novamente empurrando mais ar quente. Então, aí chega um momento que todo o ambiente está resfriado. Ah, professor, então quer dizer que se nós colocarmos o ar-condicionado embaixo, a porção fria vai ficar embaixo.
vai demorar mais então para resfriar a sala, certo? Então até o consumo de energia elétrica será maior, tudo bem? Agora, o que acontece em uma água aquecida? É a mesma coisa. Então nós temos aqui a chama aquecendo a parte aqui inferior do líquido, lembrando que a parte fria vai ser empurrada para baixo em decorrência dessa parte quente que sobe e empurra a parte fria. Então, vai chegar um momento que todo o líquido aqui vai estar aquecido. Tá certo, pessoal? Então, é importante nós destacarmos que a diferença de densidade com deslocamento da matéria é que se dá o processo da transmissão do calor por convecção. Vamos agora para o próximo exemplo. Vamos então compreender como funciona uma geladeira antiga e uma geladeira moderna. Então, lembrando que como é que funciona através da corrente de convecção. Mas vamos fazer uma observação aqui, que essa geladeira antiga, ela tem a formação do gelo. Vamos aqui tentar compreender, é que no congelador existe uma placa metálica, que essa placa, ela tem uns tubos passando por ela. Esses tubos são líquidos e eles são descomprimidos. Para que diminua a pressão, eles se tornam um gás. Para que isso ocorra, é preciso retirar energia. Então, aquele vapor que está em volta começa a condensar e esse líquido começa a congelar na parte da placa metálica. E aí se forma aquela crosta de gelo. Então, aí o ar frio mais denso desce e o ar mais quente que está embaixo sobe. E aí vai fazer novamente essa corrente. Ah, professor, até que toda a geladeira aqui, o ambiente interno esteja frio. Tá bom? É por isso que as prateleiras têm aquelas grades. Se nós colocarmos um vidro aqui, vai dificultar a corrente de convecção. E como é que funciona com uma geladeira moderna? Então vamos aqui compreender. A geladeira moderna, ela tem a tecnologia frost-free. Professor, o que significa então frost-free? Não é formado a camada de gelo no congelador. Ah, professor, mas como é possível isso? Então vamos entender aqui. Ela também possui aquela placa metálica com os tubinhos. Porém, pessoal, essa placa ela não fica na parte interna da geladeira, ela fica na parte de trás da geladeira. Ah, professor, então tem o mesmo princípio. Essa placa aí tem um tubinho, esse líquido que vai passando vai resfriando, se tornando um gás, e aí até que ocorrer a questão do resfriamento, vai tirar energia. Agora, como é que faz para esse ar frio entrar, professor? É através de jatos, que nós estamos vendo aqui na geladeira. Esse jato empurra o ar frio para dentro da geladeira. Ah, então está aí a vantagem de nós termos essa geladeira. Então, o seu alimento não vai ficar em contato com o gelo, então vai ter essa facilidade. Agora, um detalhe importante é que nós temos que ter cuidado de não colocar os alimentos imprensados nesses tubos que vão injetar o ar, tá bom? Importante afastar para que funcione a corrente de convecção. Então, tá aí o ar frio, ó, vai começar a ser injetado, funciona do mesmo jeito, tá bom? Esse ar frio vai passar e vai resfriar. Lembrando que ele é injetado, tá certo, pessoal? Então, essa é a tecnologia da geladeira frost-free. Ela também possui um resistor. Ela faz com que, novamente, aquele líquido que vai formando para não condensar, ele esquente, não formando gelo nesse princípio. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que a geladeira funciona com o princípio das correntes de convecção. Então, está aí a diferença entre a geladeira antiga e a geladeira moderna. E o nosso próximo exemplo são as brisas marítima e terrestre. Vamos iniciar aqui com a brisa marítima. Primeiramente, nós temos que compreender que esse fenômeno da brisa é uma corrente de ar, pessoal, fraca a moderada, em virtude da diferença de calor específico entre as substâncias. Então, nós temos aqui que na praia, a areia e a água têm calores específicos diferentes. Lembrando que o calor específico da água é maior que da areia. Então, demora mais para aquecer 1 grama de água do que 1 grama de areia. Tá
Certo, pessoal? Então, em virtude disso, o que vai ocorrer? A areia, durante o dia, ela fica mais quente do que a água. E aí, esse ar quente sobe e a água que está mais fria é empurrada aqui a corrente de convecção, o ar quente empurra o ar frio, e aí nós chamamos brisa marítima. Essa corrente de ar vem do mar para o continente. Tá bom, pessoal? Então, em virtude da diferença de calor específico, a areia esquenta mais rápido do que a água. Agora, o que acontece à noite? Ah, professor, a brisa terrestre. Professor, de noite, pessoal, a água começa a resfriar juntamente com a areia. Só que devido ao calor específico da água ser maior do que da areia, ela demora mais para resfriar do que a areia. Então, o que vai ocorrer? A água quente ainda, e aí esse ar quente sobe, empurra, pessoal, o ar frio que está na areia. E esse ar frio que vai do continente para o mar, chamado brisa terrestre. Ah, professor, então essa brisa está vindo do continente para o mar. Por isso o nome brisa terrestre. Então, pessoal, a grande questão aí está em decorrência da diferença de calor específico. A água demora mais para esquentar e mais para esfriar. A areia é mais rápida para esquentar e mais rápida para esfriar. E aí faz com que ocorra essa corrente de convecção, tá bom? Então está aí mais um exemplo da corrente de convecção. Vamos então para o exemplo Enem 2016. Para instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia. Por quê? Então, pessoal, vamos ver a alternativa que responde o porquê que o ar-condicionado em cima reduz o nosso consumo de energia elétrica. Então, letra A, diminui a umidade do ar dentro do cômodo. Pessoal, não está relacionado com isso, o consumo de energia elétrica. Vamos ver a B, aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo. Pessoal, a realidade é a questão da condução térmica não está relacionada aí nesse processo, tá bom? Letra C, torna-se mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo. Também não, pessoal, não está relacionado com o consumo de energia elétrica. Vamos ver a letra D, facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Sim, pessoal, pois se facilita, resfria mais rápido e aí o consumo de energia elétrica será menor, tá bom? Se nós colocarmos o ar-condicionado embaixo, essa circulação vai dificultar e aí o ar-condicionado vai precisar trabalhar mais para que resfrie o ambiente. Vamos ver a letra E, diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. Não, pessoal, não tem emissão de calor para dentro do cômodo, tá bom? Então, a alternativa certa, letra D. Vamos então agora para o terceiro processo de transmissão de calor, a irradiação térmica. Ah, professor, quando é que ocorre então a irradiação? Pessoal, o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Professor, quais são as ondas eletromagnéticas? Olha aí, nós temos o infravermelho, luz visível, raio ultravioleta e outras aí ondas eletromagnéticas. Olha só aqui a imagem. Quando essa onda é o infravermelho, nós chamamos de calor radiante ou utilizamos o termo irradiação térmica. Então, a onda eletromagnética responsável por essa transmissão são os infravermelhos. Está aí o grande detalhe, que a irradiação é através de uma onda eletromagnética chamada infravermelho. Vamos então aqui para uma importante observação, é que toda e qualquer onda eletromagnética se propaga no vácuo. Então, pessoal, o único processo de transmissão de calor
que ocorre no vácuo é a irradiação, tudo bem? E o segundo detalhe é que, além de se propagar no vácuo, também a irradiação térmica, chamada de infravermelho, ela também se propaga em meios materiais, como sólido, líquidos e gases. Mas lembrando, é a única propagação que ocorre no vácuo. Vamos então para os exemplos da transmissão do calor através da irradiação. É importante observar que essa transmissão é à distância. O primeiro exemplo, nós temos a radiação solar, que chega até nós, pessoal, a uma distância muito considerada. Lembrando que entre o Sol e a Terra existe o vácuo, comprovando que a onda eletromagnética se propaga no vácuo. Tudo bem? Agora, outra situação à distância é a lareira. Você fica próximo da lareira e sente o calor chegando até você. E essa radiação é a radiação infravermelho. Tudo bem? O próximo exemplo é a lâmpada incandescente. Essa lâmpada, pessoal, você ficava próximo dessa lâmpada, você sentia a radiação infravermelho chegando até você. Lembrando que essa lâmpada possui um filamento de tungstênio e aquecia 80% e apenas 20% era luz. Então, o calor chegava até a sua mão, até você, com a propagação da radiação infravermelho. Agora, nós temos um exemplo também que é o ferro. Nós estamos próximo do ferro de passar roupa, ferro comum, nós sentimos o calor chegando até o nosso corpo. Lembrando que o ferro, o máximo da temperatura é 200 graus Celsius. Então, nós sentimos esse calor em virtude da radiação infravermelho. Vamos para uma atenção importante em relação à radiância, também chamada de emissão. Professor, quem é que emite a radiação? Qualquer cor. Vamos aqui compreender um pouco da história em relação a dois físicos. Aí nós temos o Joseph Stephan, que em 1879 empiricamente comprovou que a potência de uma radiação é proporcional. Professor, o que significa dizer isso, pessoal? Que quanto maior a emissão de uma radiação, maior a potência. O que é a potência? A energia emitida num certo tempo. Quanto maior a área de uma superfície, mais potência estará emitindo. E quanto maior a temperatura, mais potência também estará emitindo. Tá bom? Aí nós temos agora o Boltzmann, que em 1884 trabalhou com Stephan, tá bom? Ele comprovou essa teoria. E aí nós temos a expressão, a potência é igual, saiu o símbolo da proporção e entrou aqui uma constante, chamada constante de Stefan Boltzmann. Professor. Então aqui só comprovando a teoria dos dois. Então nós temos a lei Stefan Boltzmann, professor, que representa a intensidade total de uma radiação emitida. Agora, a intensidade. Professor, como é que foi para aparecer aqui intensidade? Pessoal, intensidade é a potência pela área. Então, observe aqui, potência e tem a área aqui. Então, passando, dividindo, nós temos a intensidade. Então, a intensidade ela é igual à emissão, a proporcionalidade aqui, a constante, vezes a temperatura à quarta potência. Então, o que significa dizer? Que quanto mais quente está um corpo, mais intensidade ele irá emitir. Tá certo, pessoal? Então, a emissão de uma radiação depende aqui da sua temperatura. Então está aqui a lei de Stefan Boltzmann. Vamos ver como é que funciona a questão dessa radiação chegando numa superfície. Então vamos aqui para um exemplo. Nós temos aqui uma superfície e aí uma fonte irá emitir uma radiação. O que acontece? Uma parte dessa radiação que vai incidir numa superfície vai refletir, professor, vai voltar, uma parte será absorvida e outra parte será transmitida. Nada mais é do que a conservação da energia, pessoal. A radiação total incidente, uma parte vai refletir, outra parte vai ser absorvida e outra parte transmitida.
Agora, vamos atentar a uma observação. Alguns corpos refletem mais radiação, outros corpos absorvem mais radiação. E é isso que nós vamos ver agora, certo? Então, vamos agora para uma atenção importante, pessoal. Primeira observação é que superfícies escuras absorvem mais calor do que as superfícies claras, tá certo? E as superfícies polidas ou espelhadas refletem mais calor do que as superfícies foscas. Então, aqui nós estamos relacionando a absorção e reflexão da radiação, tá bom? Vamos para uma observação. Primeiro, que quem absorve mais, consequente, reflete menos. O exemplo, pessoal, é a cor preta. Por isso que durante o dia não é tão viável utilizar roupas pretas, certo? Em dias quentes, né? Agora, nós temos que quem absorve menos, consequentemente, reflete mais. Então, a cor branca tem essa função. Ela absorve menos e reflete mais. Agora, atente para esse detalhe. Quem absorve mais calor, esfria, ou seja, emite mais rapidamente. Por exemplo, pessoal, em relação a uma garrafa preta e uma garrafa de cor branca. A garrafa de cor preta, ela absorve mais calor. Então, consequentemente, ela esfria também mais rápido do que a garrafa branca. Tá certo, pessoal? É isso que nós vamos ver agora no exemplo. Enem 2013. Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Professor. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Então, primeiramente, A, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e B, após a lâmpada ser desligada e atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à branca durante todo o experimento foi. Então, pessoal, primeiramente, ele vai ligar a lâmpada, é o momento que vão receber a radiação, tá certo? A lâmpada está emitindo, e aí vão aquecer. Depois de liga, é o momento que elas vão esfriar. Então, em relação à garrafa branca e à garrafa preta, nós sabemos que a garrafa preta, ela absorve mais do que emite. E a garrafa branca, ela reflete mais do que absorve. E um detalhe importante, que quem absorve mais, também emite mais rápido. Ou seja, quem aquece mais, também esfria mais rápido. Então, nesse caso, pessoal, em relação à garrafa preta, aí, essa variação da temperatura é tanto maior no aquecimento como no resfriamento. Professor, então quer dizer que a garrafa preta ela aquece mais rápido e também resfria mais rápido. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Tá certo, pessoal? Então, quem absorve mais também resfria mais rápido, emite mais rápido. A alternativa certa, letra E. Vamos finalizar agora com duas observações importantes. Professor, a primeira, pessoal, são as estufas. São feitas de vidro. Professor, por que são feitas de vidro? Pessoal, quando a radiação atravessa o vidro, a radiação vai atravessar e volta em forma de infravermelho. A radiação aqui em forma de calor. E aí o vidro ele é transparente à radiação infravermelho. Tá certo? Então, toda a radiação solar, quando chega, vai para o solo, é absorvido, tá certo? Uma parte refletido. E essa parte refletida está em forma de infravermelho. E aí mantém aquecido, pois o vidro é opaco, não deixa o infravermelho voltar. E aí mantém as plantas aquecidas em dias de frio, tá bom? Isso ocorre também com o carro. Quando o carro fica durante o dia no sol, a radiação entra e o infravermelho não consegue voltar. E aí, quando você abre a porta do carro, você percebe aquela sensação térmica elevada. Tudo certo? E o nosso último tópico importante aqui é a garrafa térmica, pessoal. Também em homenagem a James Dewar, que foi o físico do século XIX que fez
essa invenção. Qual a função da garrafa térmica, professor? A função era para conservar as temperaturas. Então, não é somente para manter algo quente, não. Tanto quente como frio. Então, a função é manter a temperatura, tá certo? Então, a garrafa térmica também é chamada de vaso de Dewar. Professor, e qual é a observação em relação à garrafa? Essa garrafa ela foi feita para evitar a transmissão do calor. Então, primeira observação em relação à sua tampa e à sua vedação, que são de isolantes, tá bom? Então, a tampa e a vedação isolante evita a perda de calor por convecção. Então, o ar não entra nem sai, então evita essa perda. E aqui dentro da garrafa nós temos paredes duplas e entre essas paredes existe o vácuo para que não tenha perda por condução. Ah, professor. E nessa parede mais interna tem espelho para que a radiação fique refletindo no espelho, para evitar perda por irradiação. Mas então, a garrafa térmica ela evita a perda por 3 processos. A tampa por convecção, a parede dupla com vácuo por condução e a parede espelhada por irradiação. Mas é importante destacar, mais importante observar que ela não consegue conservar 100%. Tá certo, pessoal? Então está aí a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.